Nós vivemos uma geração profundamente marcada pela busca do crescimento profissional. Nós ouvimos desde cedo que quando crescermos, precisamos fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego, nos desenvolver na carreira e alcançar um cargo onde nós tenhamos uma vida feliz e estável. E nada disso é errado em si. O trabalho, os estudos, a prosperidade financeira, tudo isso são bênçãos de Deus. O problema começa quando a gente coloca essas coisas no lugar de Deus dentro do nosso coração. Olá, eu sou Rafael Queiroz, eu sou cristão e estudo comportamento humano, e nesse canal a gente fala sobre os diversos aspectos da vida debaixo de uma ótica cristã, nos baseando na palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre frustrações na vida profissional. E eu já quero começar pedindo para você curtir aqui o vídeo, e se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque eu vou tentar trazer muito mais conteúdo aqui para vocês. Muita gente hoje está frustrada profissionalmente, e talvez essa seja também a sua situação. Você ora, se esforça, se dedica, e mesmo assim as portas estão sempre fechadas. Talvez você tenha sido demitido ou está em um trabalho que não te faz feliz. Talvez você trabalhe por conta e não vê os clientes chegando. E muitas vezes você se pergunta, será que Deus se esqueceu de mim? E existe um risco silencioso nessa situação que ronda o coração de muitas pessoas hoje, que é muitas vezes, sem perceber, transformar a carreira profissional em um ídolo. E isso não acontece de uma forma repentina, mas sim de uma forma sutil. Começa como um desejo legítimo de se desenvolver, de conquistar estabilidade, mas aos poucos esse desejo acaba se tornando uma obsessão. O sucesso profissional passa a ser o centro da vida, o critério de valor pessoal e a fonte de identidade da pessoa. E quando isso acontece, o coração se afasta de Deus, mesmo que os lábios ainda o confessem. A idolatria não é apenas adorar imagens, mas colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E quando a carreira profissional ocupa o trono do nosso coração, inevitavelmente a frustração vem, porque aquilo que prometia nos preencher acaba nos esvaziando, tirando a nossa paz e a nossa alegria. E nós perdemos até mesmo a sensibilidade espiritual, porque o foco já não está mais em Deus, mas em nós mesmos. Em Mateus 6,24, Jesus afirmou: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A lógica aqui também se aplica ao status, à estabilidade, à promoção. Quando a nossa maior energia se volta para servir a nossa carreira, inevitavelmente nós negligenciamos o Senhor. Buscar excelência no trabalho é nobre, mas buscar um propósito dentro do trabalho sem a vontade de Deus é muito perigoso. Porque qualquer esforço que a gente tenha que esteja desconectado da vida eterna é em vão. Em Eclesiastes 2,11, Salomão, depois de ter provado de todo o sucesso possível na terra, declara que tudo era vaidade, que tudo era correr atrás do vento. E essa é a realidade de quem faz tudo o que pode para conquistar apenas o que é terreno. Voltando agora um pouco no que eu disse no começo, que às vezes a gente se questiona, será que Deus se esqueceu de mim? É muito comum a gente pensar dessa forma quando a frustração bate na nossa porta. E isso não é só na vida profissional, isso é em qualquer área da nossa vida. Quando a oração parece que não passa do teto e as coisas não avançam, sabe? Quando as portas continuam fechadas. Mas é justamente nesses momentos que nós precisamos nos lembrar que Deus nunca está indiferente. Ele não se esqueceu de nós, mas está trabalhando em nós através dessa situação. Na Bíblia nós podemos citar a vida de José, que foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo e ficou preso injustamente por anos na cadeia, antes de se tornar governador do Egito. Aos olhos humanos, parecia que Deus tinha abandonado José, mas Gênesis 39 diz que o Senhor estava com ele. De forma silenciosa, Deus estava preparando José para o que ele ia entregar lá na frente. E o mesmo acontece com a gente. Antes de Deus mudar a nossa situação, Ele vai mudar o nosso interior. Ele nos afia no secreto, porque Ele está mais interessado na pessoa que nós vamos nos tornar do que no cargo que nós vamos ocupar em alguma empresa. Romanos 5, nos versículos 3 e 4, diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, a dor não é o fim da história, mas é parte do processo. Quando você entende isso, a sua visão muda e você para de enxergar o tempo de espera como um castigo e passa a enxergar como um período para lapidação. O que é complicado é que a gente vive imerso em uma cultura que associa a felicidade a conquistas. Então, se eu consigo uma vaga de emprego melhor, se eu consigo mais dinheiro, se eu consigo uma promoção, então eu sou feliz. Mas em Filipenses 4, nos versículos 11 e 13, Paulo nos mostra uma outra perspectiva, onde ele diz que ele aprendeu a viver com pouco e aprendeu a viver com muito.
E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por qualquer situação da minha vida. Eu suporto passar por qualquer situação da minha vida naquele que me fortalece. Vale dizer que contentamento não é a mesma coisa que conformismo. Não é desistir de crescer ou parar de sonhar, mas sim viver em paz enquanto se caminha. É entender que a minha identidade não está num cargo que eu ocupo ou em um salário que eu recebo. Contentamento é dizer que se Deus abrir uma porta, amém, mas se Ele não abrir, ainda assim eu confio nele. Viver com contentamento é entender que a sua alegria não vem do que você tem, mas sim de quem você é em Cristo. Deus não condena os nossos planos. Sonhar, estudar, procurar oportunidades de trabalho melhor, não, nada disso é condenável por Deus. Mas existe uma linha tênue entre planejar e idolatrar. Muitas pessoas acreditam, como eu falei lá no começo do vídeo, que só serão felizes se alcançarem um certo patamar na vida profissional. Mas nós precisamos criar a concepção de que o fracasso de agora muitas vezes pode ser a nossa salvação. Nós precisamos nos lembrar que o mesmo Pai que cuida dos lírios dos campos também cuida de nós. E a nossa história não está solta no mundo, mas está na mão do escritor que detém a caneta. De forma resumida, nós precisamos entender que o sucesso verdadeiro não está em um cargo que nós ocupamos ou no salário que nós recebemos, mas sim em fazer a vontade de Deus e manifestar o reino dele onde quer que a gente vá. Se ter um cargo melhor e um salário mais alto vai fazer com que você não honre a Deus com a sua vida, então é melhor que você não tenha. Nós precisamos, a partir de hoje, quebrar os ídolos que nós temos nas nossas vidas. Aqui nesse vídeo eu estou falando de carreira profissional, mas o seu ídolo pode ser outras coisas na sua vida. Nós precisamos identificar tudo que tem tomado o lugar de Deus nos nossos corações e abandonar, deixar para trás e começar uma caminhada nova com Cristo. Então não desanima, porque Deus ainda está escrevendo a sua história e pode ser que as portas vão se abrir de uma maneira que você nem imagina. Continue orando, continue buscando, mas acima de tudo, peça a Deus que revele a vontade do coração dele para a sua vida, porque não existe sucesso maior do que estar alinhado ao plano que Deus escreveu para você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou pedir para você curtir e deixa aqui nos comentários também se você teve alguma experiência relacionada a esse assunto que nós falamos aqui. Caso você não seja inscrito, se inscreve também e ativa as notificações, porque eu vou tentar trazer muito mais conteúdo todas as semanas aqui para vocês. E por fim, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você sabe que está passando por esse momento de incerteza na vida profissional. Pode ser que esse conteúdo ajude ele de alguma forma. Então Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.